Muito bem, Robson, segura o break um instantinho que saiu uma notícia agora que o Augusto Nunes vai gostar. E sobe aquela trilhazinha. Um dia depois de, em audiência no Congresso Nacional, ser chamado pelo deputado Glauber Braga, o desqualificado Glauber Braga do PSOL, de capanga de milícia, o ministro Sérgio Moro foi ao Twitter e escreveu o seguinte, inclusive se a gente tiver a imagem, peço para que coloca para quem está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, essa é a força do streaming da Jovem Pan. Abre aspas, não gosto deste jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto de lei anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra crime organizado. O PSOL, de Freixo, Glauber, foi contra todas elas, fecha aspas. Marcelo Freixo foi, de fato, vamos lembrar disso aqui, autor do destaque supressivo que derrubou a tentativa de inserir no rol de organizações criminosas as milícias ou outras associações como localmente denominadas, entre outras facções específicas. O deputado do PSOL justificou assim, abre aspas, atenção, citar os nomes pelos quais as organizações criminosas são conhecidas é, de certa forma, institucionalizá-las por meio de lei, conferindo-lhes reconhecimento legal. Fecha aspas, meu caro Augusto Nunes. Quem disse isso foi o Glauber Braga? Exato. Glauber essa frase tem o Freixo e depois do Glauber Braga, no caso. Pois bem. Essa que eu li agora é do Marcelo Freixo. Olha só, a imunidade parlamentar foi criada na Inglaterra para garantir a liberdade de expressão dos integrantes, né, da Câmara dos Comuns, aí, que são os deputados, os parlamentares de lá. Eles, a partir daquele momento, da criação desse instrumento legal, eles podiam criticar, né, o trono sem que algum deles ficasse exposto, o autor da crítica ficasse exposto à fúria real, à reação do rei, né, à cólera do rei. Para isso foi feita a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não foi feita para acobertar cafajestes que afrontam a honra alheia e cometem crimes previstos no Código Penal. É o que faz sem parar o Glauber Braga. A cada aparição do ministro Sérgio Moro, ele tenta garantir os seus minutos ou centímetros, em se tratando de jornais e revistas de fama, atentando contra a honra do Sérgio Moro. É crime. E o Sérgio Moro, quer dizer, o Congresso, né, a legislação brasileira precisa dar um jeito nisso. Não é possível que um deputado faça esse tipo de acusação e cinicamente, porque vota a favor das organizações criminosas. E essa conversa aí do Marcelo Freixo é conversa para boi dormir. Aqui a gente chama PCC de PCC. Eles não chamam para proteger, não tem nada de facção criminosa, não. Aqui as coisas, a gente põe os pingos nos is. Agora, esse cara, ele está fazendo mais do que atentar contra o decoro parlamentar. Ele está atentando contra a honra de alguém e, ironicamente, de um homem tido como exemplo de honestidade, coisa que o Glauber Braga jamais será. Ele é apenas um cafajeste agindo como tal. Eu acho que ele é o Zé de Abreu do Congresso brasileiro. E tem cura, sim, para esse tipo de doença. Uma temporada na cadeia, por exemplo. O jeito sai mais civilizado. José Maria Trindade. É impressionante que o ministro Sérgio Moro acertou. O PSOL do Freixo e do Glauber pregou contra o projeto contra o crime organizado e, evidentemente, a milícia é um crime organizado. E foi desse pessoal aí a criação dos juízes de garantia, né? Que é garantia de bandidos, né? E a redução do projeto anticrime. Eu aprendi, Augusto, com Raul Jungmann, o ex-ministro de Segurança Pública. O Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado controla o país. Já existem indicativos ali claros de que o crime organizado, você tem falado aqui sobre o investimento em formação de advogados, né? E existem indicações claras de que eles têm parlamentares, têm
vereadores em todas as cidades, ou seja, estão infiltrados no poder político. E Raul Jungmann, na época ministro, disse claramente: o ministro Sérgio Moro chegou e atacou frontalmente o crime organizado. Essas organizações criminosas têm como tendão de Aquiles o dinheiro, a conta bancária, os laranjas, né, e os investimentos. E mais do que atacar o investimento, que para mim é a modernidade de atacar bandido, é a história, né, e real de isolar os líderes desse poder. Isso foi muito importante, o isolamento dos líderes. Então, como que o ministro Sérgio Moro pode ser atacado de acobertar o crime organizado? Isso é um antidiscurso político, não tem nada disso. Augusto, eu comparo a estabilidade no serviço público à imunidade que você falou. Por que existe a estabilidade? Para a defesa e para o conforto da coletividade. A estabilidade no serviço público é prima, né, ou irmã da imunidade parlamentar. Quem usa a estabilidade no serviço público para ficar sem ir ao trabalho, para preguiçar, para ganhar dinheiro sem trabalhar, está roubando a estabilidade do servidor público real que desempenha carreiras típicas de Estado. Eles têm que ter estabilidade, assim como o parlamentar sério tem que ter liberdade de expressão e a liberdade de voto. É para isso que serve a estabilidade e a imunidade. Agora, vem o Glauber e usa isso aí, rouba isso aí, para denegrir um ministro como o Sérgio Moro. Quer dizer, é claramente errado e de má fé o uso desse tipo de instrumento. Pois, Augusto, o pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais, eu tô só espiando, gostou de Zé de Abreu do Congresso. Isso aí pra pegar é 1 minuto, hein? É isso aí.